Fala galera, sejam bem-vindos aí à página do YouTube Areópago Cogito Ergo Sum. Escolhi esse nome para a nossa página no YouTube devido à Grécia Antiga utilizar o Areópago para ali abordar temas do cotidiano das pessoas, da Physis e da Sofia. Physis da natureza, Sofia, amigos do saber. Daí surgiu esse estalo na minha mente, esse questionamento: Albert, por que não utilizar do pouco conhecimento que você tem para abrir uma página no YouTube e então destrinchar, mediante temas do cotidiano, assuntos filosóficos, mostrando para os nossos irmãos, os nossos amigos que estão do outro lado, aqueles que participam desses novos areópagos, páginas de Insta, de Face, canais de YouTube, são os nossos contemporâneos areópagos. Por que não você lançar vídeos interativos no qual você possa abordar pensamentos filosóficos do nosso cotidiano que sirvam como tijolos para a construção de um novo ser? Esse foi o meu intuito, tenho certeza que eu irei crescer cada vez mais, a cada vídeo irei melhorar, para que eu possa transmitir e ser ao mesmo tempo ponte do conhecer, do desejar e almejar ter um pouco mais de saciedade no sentido do viver e no sentido do existir. Eu sou Albert Barreto, meu nome, formado em filosofia pela Unip, dei início aos meus estudos no Seminário Propedêutico Sagrado do Coração de Jesus e o Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição. Estudei para ser padre, dentro desses meus estudos tive o meu encontro pessoal, tive o meu autoconhecer e vi que ali não seria a minha vocação. Então pedi para sair, dei continuidade à minha vida de profissional, sou eletrotécnico e concluí os meus estudos na Universidade Paulista à distância. Tem alguns cursos complementares, como a contemplação da pedagogia em filosofia, princípio de filosofia, filosofia e ética, filosofia e ensino médio, filosofia da educação e filosofia no ensino fundamental, todos pela Faculdade Sul-Mineira. O tema que nós iremos abordar hoje, ele está dividido em 4 partes. Primeiro são os paradigmas principais, de dentro para fora, superando os paradigmas nossos, para ultrapassarmos por eles através dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, baseados no livro de Franklin Covey, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, no viés um pouco mais educacional, trazido pela educadora Somos. Então o livro seria este aqui que nós iremos utilizar, o Guia da Família. Neste primeiro vídeo, nós iremos abordar temas relacionados à filosofia de Platão, filosofia de Aristóteles, e entraremos também no conhecimento de Maquiavel, do Príncipe, falando sobre fortuna e virtus. Veremos como é importante termos esse conhecimento para quebrarmos paradigmas. São os paradigmas da nossa vida que necessitam ser superados através do conhecimento de fortuna e através do empoderamento do virtus, da virtude. Se nós desejamos, meus caros colegas, fazermos pequenas mudanças, devemos trabalhar no nosso comportamento. Mas se nós desejamos fazer mudanças profundas, exponenciais, precisamos superar os nossos paradigmas. Paradigmas esses que são superados através do hábito, através do dia a dia, segundo Aristóteles, na regra Nicômaco, segundo as experiências do dia a dia, empiricamente. Ele usa essa palavra, através do empírico. Desenvolvemos qualidades positivas através da nossa experiência diária. Aí eu trago à tona o sentido de fortuna e virtus para Maquiavel na obra O Príncipe. Ele diz o seguinte, que a fortuna é aquilo que acomete a pessoa. Não a fortuna em dinheiro que nós temos conhecimento hoje, mas antigamente os gregos, eles associavam fortuna, a palavra, à deusa do acaso, a deusa das intempéries que sobrevinham sobre a população. Por exemplo, uma enchente chegava na Grécia Antiga, essa enchente devastava com casas, vidas, pessoas. Plantações eram atingidas, eram devastadas devido a essa enchente. O cidadão grego,
ao ver repetidamente aqueles acontecimentos, já tornava-se hábito, tem um estalo de ideia de construir um dique para que possa reaproveitar aquela água e essa água não faça um estrago na sua cidade. Ele se apodera do sentido de virtus, virtus do grego cheios de Deus, cheios de sabedoria, já que Deus é a suprema sabedoria. Então, o homem virtuoso, ele sabe utilizar dos acontecimentos da fortuna para ter uma ideia, para que seja minimizado os fatores decorrentes da fortuna na vida daquela população. Superar paradigma, meus amigos, é exatamente isso. É fazermos com que a intersecção do conhecimento, da capacidade e da vontade torne-se o fator preponderante para que possamos superar os paradigmas de nossa vida, superar as fortunas que nos acometem. Por exemplo, Albert, a capacidade é como nós podemos fazer aquilo. De que maneira? Quais utensílios eu possuo? A vontade é a motivação, o desejo de fazer. E para tornar que algo que seja hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses três elementos. Eles nos levarão ao processo de amadurecimento, que passa da dependência para a independência. A partir do momento que nós conseguimos sair do paradigma, nós temos esse conhecimento. A visão do amadurecimento, ele nos mostra que a dependência, o paradigma, somos nós. Por exemplo, temos muito a pender para o lado de dizer que eu não faço a coisa certa, a culpa é toda minha. Esse é o paradigma do você. Você nunca faz a coisa correta. A culpa é toda sua. O paradigma da independência, eu sou o responsável. Eu tenho certeza. O paradigma da dependência é quando nós culpamos excessivamente o outro. Ele não tem culpa, ele não sabe fazer aquilo. E o paradigma da independência, eu sou o responsável, eu tenho certeza. Agora, o terceiro paradigma é o da interdependência, do nós. Esse que é o ideal. Nós podemos cooperar. Nós vamos nos unir e vamos superar todos os problemas através dos nossos talentos e nossas habilidades. Meus amigos, para utilizarmos a palavra nós, é necessário termos em mente que nós, que nos inserimos nesse contexto, somos seres humanos. Ser humano significa o fator de existir e o fator de tornar-se humus. Ser, existir, humus. Humus do grego, adubo, fertilizar. Para que eu, Albert, para que você, ouvinte, esteja tornando-se ser humus, ser humano, é necessário que possamos ser adubo na vida do outro. É necessário que num paradigma da interdependência possamos nos tornar como adubo na vida do outro, não como o esterco, mas sim como aquele que através do comportamento transforma a vida do outro mais sólida, mais eficaz, que torna o solo do outro não infértil, mas em algo fértil. Assim seremos seres com existência humus, com existência de utilidade para o outro e para nós mesmos. Partindo agora para o primeiro hábito que nos tornará altamente eficazes, nós encontraremos no sentido da palavra inglesa proactive, proatividade. Nós encontraremos então o que? Franklin Covey, já entramos aí no sentido de ser proativo, nos mostra que existe um paradigma da pessoa reativa e da pessoa proativa. Reativa é aquela pessoa que, mediante as dificuldades, diz o seguinte: eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Não vou conseguir comprar este produto, porque eu estou com um trabalho ruim, as dívidas estão aumentando, a inflação está subindo, o presidente que ganhou não me agrada, essas dificuldades vão me arrasar,
vão me colocar em uma posição de inferioridade, eu não terei condições. É o paradigma da dependência. Meus caros amigos, quando nós nos tornamos pessoas reativas, a água que era límpida pega um tom amarronzado. Ela fica nesse estado. Éramos límpidos quando éramos proativos. Mas a pessoa proativa, ao ver essas dificuldades, ela vê aquilo que pode trabalhar para melhorar. Eu posso fazer um cadastro no Uber. Eu posso abrir meu próprio comércio. Vou comprar 3 maçãs. Vou levar à feira e talvez vou vender. E vou fazer render os R$10 que eu tinha hoje. Amanhã terei 20, 30, 40. Meus amigos, ser proativo é agir naquilo que nós possamos resolver. Não é pararmos à margem e ficarmos na dificuldade. A água volta a ficar límpida. E nós nos tornamos pessoas proativas. Vejam só. Platão, na obra Fédon, ele fala sobre o barco à vela. O barco à vela ele tende a ir para onde o vento sopra. É muito complicado ficar sempre na dependência do vento. Às vezes é necessário nos apoderarmos do nosso remo e com nossas próprias forças sairmos do lugar. Mas isso não é fácil, isso é difícil. É necessário sermos proativos. É necessário, antes da atividade, isso mesmo, começarmos com os nossos objetivos em mente. Assim, antes dos problemas, teremos as mais breves resoluções. Ter o objetivo em mente significa começar tendo compreensão clara do destino. Se nós vamos pegar a BR amanhã, se nós vamos para algum lugar que é necessário percorrer 20 quilômetros, precisamos nos planejar. Precisamos saber em qual ponto iremos parar. Precisamos, antes de mais nada, fazermos uma revisão em nosso carro para que o percurso a ser realizado seja feito da maneira mais tranquila possível. Ele se baseia em todas as coisas que são criadas. E todas elas são criadas 2 vezes. A criação mental, eu planejei ir para aquele local, e a criação física, o ato de ir até aquela cidade, o ato de viajar quantos quilômetros seja. Preciso trocar o óleo do carro, preciso verificar a água, as bombas, as velas, os pneus, o estepe. A mesma coisa é a nossa vida. Eu quero convidá-los a fazer a seguinte dinâmica. Imagine-se em um enterro. E o enterro é o seu próprio enterro. O que é que você diria sobre aquela pessoa? O que é que você diria sobre você? As coisas boas, as coisas ruins, os benefícios, os malefícios. O que é que você falaria dessa pessoa? Isso mesmo. Você precisa refletir antes do que o fato aconteça. Precisa, durante a vida, refletir sobre as atitudes. Até agora nós vimos 2 pontos importantes. A quebra de paradigmas, a proatividade e começar com o objetivo em mente. O terceiro hábito, e é o que vai encerrar esse nosso vídeo, a nossa reflexão, nos próximos nós iremos partir para a vitória pública. Essa, por enquanto, é a vitória interna, para superarmos o paradigma do eu. É, primeiro, o mais importante. Como assim, Albert? Primeiro, o mais importante. É complicado, e aqui eu entro na ética nicômaco de Aristóteles, que a sabedoria está no meio termo. É isso, das ideias principais de Aristóteles na regra nicômaco, uma da praxis que ele utiliza, é que nós devemos nos manter no meio. Nietzsche veio falar do super-homem, aquele que caminha na corda bamba sem cair. Ele penda para um lado, pende para o outro, mas ele não cai, porque ele procura sempre ficar no meio termo.
Então, primeiro, realizarmos o mais importante é fazermos aquilo que nós planejamos, ou seja, começando com o objetivo, fazendo o mais importante. Hoje, eu dediquei o dia para elaborar este vídeo e publicá-lo na página Código do Ergo Sum, um novo Areópago, assim como eu me referi, por isso que é o nome Areópago Código do Ergo Sum. Ao invés de ficar assistindo televisão, ao invés de ficar no Twitter, no Face, no Insta, procurei reunir a minha biografia para que eu pudesse aqui fazer essa explanação com vocês. Amigos e amigas, começar com o mais importante, você pode até anotar se quiser agora, é fazer uma tabelinha, urgente, não urgente, importante, não importante. Urgente são as crises, os problemas, as próprias urgências. E as atividades que nós devemos fazer são as capacidades de produção, planejamento e recriação. Essas são as atividades que não são tão urgentes. As atividades são as crises e os problemas, esses são urgentes. As atividades da capacidade de produção, como planejamento e recriação, esses não são urgentes, mas eles são importantes. E os não importantes são os telefonemas, foi o que eu acabei de fazer. Coloquei em modo avião o vídeo para que eu pudesse me dedicar aqui somente a vocês. As atividades populares, eu poderia estar conversando com meu vizinho hoje. E as questões dia a dia. Dia a dia, pegar um lixo. Eu posso pegar o lixo daqui a pouco, jogar lá fora. Então hoje, neste momento, os primeiros 20 minutos do meu dia, eu dediquei para elaborar este vídeo, para falar sobre esse terceiro hábito, para abordarmos então o início dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O hábito que nós iremos verificar nos nossos próximos vídeos, os 3 hábitos, serão os hábitos da liberdade diante do outro, a conquista em público. Eu deixo já o convite estendido a vocês. Próxima semana, nesse mesmo dia da semana, estaremos publicando aqui o nosso segundo vídeo, abordando então mais outras 3 temáticas dos 7 hábitos do líder em mim. Serão importantíssimas. Só para revisarmos, vimos aqui o quanto é importante nós sermos proativos, nós começarmos com o objetivo em mente e, por fim, darmos prioridade ao mais importante. Gente, para quebrarmos paradigmas, vimos que é necessário deixarmos de ser reativos, porque a pessoa reativa, ela torna a água límpida de sua vida cada vez mais escura. Fica escura. Mas quando ela torna-se proativa, ela transforma a água límpida. Positivo, gente. Ser proativo é não esperar com que as dificuldades te impeçam de realizar os seus objetivos. Eles utilizam as dificuldades para sobrepor-se aos paradigmas, às fortunas, como já visto no início. Ele utiliza-se da virtude. Através disso, ele vai saber elaborar um planejamento de viagem. A nossa vida nesta terra, não querendo usar palavras clichê, é uma viagem, é um percurso. E para que ela seja bem sucedida, é necessário elaboração, é necessário planejamento. Dentro desse planejamento, para que ele tenha sucesso, para que obtenhamos um resultado exponencial de tudo aquilo que nós vamos realizar, precisamos ter em mente o que é mais importante. Deixarmos de lado o Face, o Insta, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, televisão, conversa com o vizinho, tarefas que não são principais do nosso dia a dia, em segundo ou terceiro plano. Assim, chegaremos ao nosso objetivo. Assim, encontraremos o líder em mim. Obrigado pela sua participação. Convido a estar conosco próxima semana. Teremos o conhecimento de mais 3 tópicos do líder em mim.
os quais serão de suma importância para chegarmos ao 7º e último, daqui a mais uma semana, para conhecermos os hábitos que nos tornam pessoas altamente eficazes. Encerro o vídeo lembrando que, pensando, logo existimos. Cogito ergo sum, saudações a todos vocês e te espero nas nossas próximas publicações. Fraterno abraço.